A pedidos, a nossa aula de hoje vai ser como reconhecer um narcisista para você cair fora. Porque um narcisista, ele não tem empatia e compaixão. O que é o narcisista? Narciso, né? E narcisista vem do mito de Narciso. Eu já falei para vocês. O mito de Narciso é que Narciso olhou para o lago, que refletiu a sua imagem, e ele se apaixonou por si mesmo. Ele ficou mais num nível de paixão que era só ele mesmo. Ele mergulhou, não era apaixonado por outra pessoa, era ele com ele mesmo. Só existe no mundo de um narcisista ele próprio. Então tem algumas características que você pode ir observando quando você vai conhecer uma pessoa, para perceber se ele ou ela é um narcisista, né? O narcisismo, primeiro eu vou dizer por que acontece da pessoa ser narcisista. Pode ser por dois fatores que ocorrem na infância, sempre na infância. Um dos fatores é uma infância de pouco amor, onde o sentimento de abandono do pai e da mãe, mesmo não tendo sido abandonado, é uma família disfuncional. O pai e a mãe é uma família disfuncional sem ter características muito específicas. É uma família disfuncional, porque uma família disfuncional tem diversos padrões, né? Enfim, uma família disfuncional, a pessoa recebeu pouco amor. E o que é que acontece? O ego dele inflou, para que houvesse uma compensação daquele amor. Isso é inconscientemente. Ninguém me ama, pois eu vou me amar absurdamente e só vai haver eu no meu universo. Então, o narcisista, ele tem uma camada, uma couraça enorme de egoísmo. Todo mundo tem o ego. Algumas pessoas têm traços narcisistas. Mas a característica de um narcisista principal que eu considero é que ele não tem empatia. Ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Ele tem um sentimento enorme de grandiosidade. É como se fosse uma corrupção da alma. Tem a nossa centelha, tem o nosso inconsciente, o consciente, ali a psique. De tantas dores e traumas, ele acabou fazendo com que houvesse uma couraça imensa, uma barreira imensa para se conectar com o seu verdadeiro eu, que é a única cura. E então aquilo dali se tornou uma couraça, uma camada que faz com que ele só veja a si mesmo. Uma outra forma de se criar um narcisista é uma criança extremamente mimada, que o pai e a mãe faz tudo pela criança, são muito permissivos, não colocam limites nenhuma disciplina, nada. São pais altamente permissivos, fazendo com que o ego dessa criança infle e ele se ache sempre o melhor de todos. Então a característica é que o narcisista, ele sempre tem sentimento de grandiosidade. Ele é o melhor em tudo. Ele se coloca como o grandioso. Ele se eleva muito mais do que ele é, do que ele propriamente é. Ele fala muito da sua grandiosidade. Ele tem fantasias de poder. Ele fantasia muito. Ele inventa, né, na verdade, o poder que ele tem. Muitas vezes mentindo, né, falando falácias, uma inverdade para se sobressair sempre. E a pessoa que tá ali com o narcisista, ela acaba acreditando, porque ele é muito convincente, muito convincente. Narcisista é o único que tem valor, só o que importa é ele. Você não tem importância para ele, nem os filhos muitas vezes têm importância para um narcisista. Então você vai vendo todas as características, sentimento de grandiosidade, tem o sentimento de ser mais poderoso do que é, o sentimento de único que tem valor. Ele pede o tempo inteiro, faz com que a pessoa fique
ressaltando as suas qualidades. Ele ressalta muito as próprias qualidades, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E quando ele vai pedir para outra pessoa, também é sempre no intuito de ressaltar as suas qualidades. Ele comete sempre, humilha sempre as pessoas, principalmente o companheiro, a companheira, ele humilha porque ele sempre está certo. E aí quando a pessoa, porque dói, a pessoa gosta dele, e aí quando a pessoa chora, ou quando tem um sentimento de querer estar perto, ou de não me deixe, se humilha, aí que ele pisa mais ainda, faz coisas impressionantes, fazendo com que você se sinta ainda mais humilhada. Daí quando você resolve falar, dar um basta, né, não te quero mais, o que é que acontece? Parece que nem aconteceu o passado. Narcisistas, ele tem tendências à bipolaridade, mudança de humor muito grande. De repente ele tá ali te colocando para baixo, te fazendo humilhar, e aí daqui a pouco está como se nada tivesse acontecido. E quando ele sente que está perdendo o poder sobre você, ele faz de tudo para reconquistar. Porque a vida dele é essa. Ele é altamente sedutor. Entre aspas, é uma das únicas qualidades, mas sempre leva pro benefício próprio. Quando ele sente que está perdendo, ele começa a seduzir novamente a pessoa. E quando a pessoa é muito carente, tem dependência emocional, geralmente ela cede, achando que vai mudar. A contrapartida de atrair um narcisista é sempre aquela pessoa que quer salvar, que tem carência, que é codependente. É aquela pessoa que acha que vai salvar um narcisista. Não se salva um narcisista. Ele sempre vai ficar num jogo de repetição, de ciclo, de ego, de poder, de manipulação, de humilhação. Não se salva no sentido porque ele não reconhece. Para a pessoa começar uma cura, para a pessoa ser a centelha dela, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, diz que narcisistas não têm cura. Mas para mim, como aqui é uma ciência quântica, né? Além disso tudo, da psique, eu acredito sim na cura do narcisista quando ele busca ser a centelha dele. Então ele se cura. Porém, o difícil é o narcisista reconhecer que ele está errado. Ele nunca reconhece que está errado. É sempre o outro. Então, por isso que é difícil também a cura. Porque ele não reconhece. Por acaso, se reconhecer, a única saída para o narcisista é se conectar com Deus dentro dele. E aí tudo se reharmoniza, porque ele começa a vibrar amor. E então se cura, né? De todo esse padrão egóico. Porque o ego é uma coisa, a centelha é outra. A centelha é a nossa verdade, o nosso verdadeiro eu, é vibrar amor incondicional por si e pelos outros. O narcisista é o oposto disso. Só vibra o ego, auto-amor. Não é nem amor, é o único ser da face da terra que importa a ele. E ele gosta de ser muito tratado como especial. Sempre faz algo para demonstrar, ou num grupo, ou num relacionamento de amigos, ou no relacionamento amoroso, que ele é muito especial. Ele explora para ter ganho pessoal. Ele sempre vai fazer de tudo para pensar em si mesmo, pedindo muitas coisas, e se você não fizer o que ele pede, são coisas tão absurdas, e quando a pessoa está apaixonada, ela acaba fazendo. E se você não faz, coisas pequenas ou coisas grandes assim, se você não faz o que ele quer na hora que ele quer, ele já é um ego mimado, né? Ele já começa novamente a humilhar, a denegrir, a manipular. É o tempo todo. A característica seduziu, conquistou. Quando viu que conquistou, humilha.
Quando vê que a pessoa tá se sentindo humilhado, ele humilha mais ainda. Daí quando a pessoa diz que não quer mais, ele volta novamente a seduzir. Porque ele é viciado, porque libera, quando ele perde e ele volta a seduzir, libera uma certa dopamina, serotonina, endorfina. Então ele sente prazer em fazer isso, por isso que ele fica... E aí é o momento que ele sente prazer, que ele acha que é amor, que ele acha que é poder. Então ele fica nesse ciclo o tempo inteiro. Ele não tem o menor interesse em ser empático, não tem interesse em olhar para outra pessoa, em ter empatia, muito menos em ter compaixão. Ele só olha para si mesmo. Então, quando ele te machuca, ela te machuca, aí você dizer, poxa, olha como eu tô me sentindo, olha o meu sentimento, você não consegue? Não, ele não consegue. Não consegue fazer isso de jeito nenhum. Ele não tem empatia. E é por isso que eu digo que o Salvador vai ficar tentando o tempo inteiro. Não, ele vai mudar, ela vai mudar, eu tenho fé que ele vai mudar, eu acredito, eu continuo em nome do amor. E o que acontece? Você destrói a sua vida inteira. Porque esse jogo de te humilhar já te destrói. De você dizer que não quer mais e ele te reconquistar e você volta. Isso é um ciclo destrutivo, porque você entra nas suas piores sombras, você entra num luto constantemente. E aí faz com que atrapalhe todas as áreas da sua vida. Você não tenha cabeça. Se você está num relacionamento narcisista ou está conhecendo uma pessoa narcisista, perceba que você mudou. A sua frequência é muito mais de tristeza, de instabilidade emocional. Você vive a flor da pele. Você vive com medo, porque também, como ele é manipulador com certeza possa ser ciumento, agressivo, tem um sentimento de posse muito grande para você. Então isso te sufoca, isso faz você anular a sua vida, porque ele quer que você viva em função dele, porque a única pessoa que existe é ele. É altamente arrogante quando não está na fase do sedutor. Então você tem muito mais momentos ruins do que bons com o narcisista. Os momentos bons pode ser na fase que ele está te seduzindo. Então ele é altamente encantador. Como ele é sedutor, ele tem um poder sexual muito grande. Não todos, mas um padrão. Porque é a única arma que ele tem. Então ele tem um poder no olhar, no falar. Demonstra até um falso carisma no início, quando está na fase de sedução. Mas depois você percebe que é um ciclo. Ele seduz, ele consegue. Aí qualquer coisinha, se você não faz o que ele quer, se você não elogia ele, se você não coloca ele no centro de tudo, ele vai te humilhar. E aí quando ele te humilha, você sente a rejeição, o ego faz o quê? Dizer, não, mas eu te quero mesmo assim, eu te quero de todo jeito. E aí ele te humilha mais ainda, e te humilha mais ainda. Ele nunca vai dizer que tá errado e nem vai te pedir desculpa. Se pedir desculpa é na fase da reconquista, da sedução, mas é tudo mentira. Porque daqui a pouco ele vai repetir de novo aquilo dali. Existem os tipos de narcisista. As redes sociais fazem criar muitos narcisistas, né? A fama, o sucesso, a gente vê muito aqui nas redes sociais. Pessoas altamente narcisistas, né? Que até conseguem uma fama e o sucesso, porque atualmente, né? O sistema está fazendo com que se crie muitos narcisistas que só pensam em si. Ele não tem princípios, como eu já falei, ele é sedutor. E ele sempre quer diminuir as outras pessoas. Não tem ninguém superior a ele, ninguém. E ele tem muito sentimento de inveja. Ele acha que todo mundo inveja ele, porque ele é o melhor. Então, como ele é o melhor, todo mundo tem inveja dele. O tempo inteiro ele tá dizendo, não sei quem tem inveja de mim, porque eu sou muito bom, porque
E essa pessoa vai fazendo com que você ache que isso é verdade. É impressionante como codependente, como a pessoa que vibra nesse sentimento de abandono e rejeição fica tão desesperada pela sedução do narcisista. Vive aquele momento de uma leve paixão, se torna apaixonada pela sedução do narcisista e começa a pior fase da vida estar com o narcisista. Aí ele começa a ressaltar as qualidades, ele quase nunca, se não for na fase de sedução, te diz um elogio. Você começa a acreditar que as pessoas realmente têm inveja dele, porque é o máximo. Você ainda está na fase ali do encantamento, então você começa a acreditar nele, até que vai passando o tempo e você vai vendo que é tudo mentira, você viveu uma mentira. Então tenha muito cuidado, perceba essas características. Ele tem, como eu já falei, ele tem tendência à bipolaridade. De repente tá muito feliz, de repente tá com muita raiva, porque ele não é feliz. É impossível um narcisista ser feliz. Ele tem picos também de depressão. A diferença entre um narcisista e um psicopata, um narcisista ele é um pouco melhor do que um psicopata. O psicopata tem zero empatia e compaixão, zero. É um grau de doença mesmo muito maior do que o narcisista. Mas o narcisista ele é um passo também para ser um psicopata, né? São egos totalmente dilacerados, corrompidos, tantos traumas, dores que criaram esse tipo de personalidade. Mas aqui eu digo que psicopata, que narcisista pode ser curado quando busca ajuda no sentido de ser o seu eu superior, de se conectar com Deus dentro dele. Então ocorre essa ajuda, essa cura. Não tente salvar um narcisista. Não se iluda achando que você vai salvar. Já vi muita gente passando anos com narcisistas e a pessoa acabou destruindo toda a sua vida, tendo inúmeras sombras, inúmeras dores, porque vivenciou o verdadeiro inferno dentro de uma relação. Possivelmente narcisistas traem porque como eles não têm compaixão, eles não têm empatia e eles gostam desse jogo de sedução, eles traem dentro do seu relacionamento. Mas se a pessoa descobre, ele mente dizendo que não, que você é o amor da vida dele, o único amor, passa novamente a fase da sedução para te conquistar novamente, você cai. Então tenha muita consciência desse jogo que pode destruir a tua vida. Então se você for conhecer uma pessoa e perceber esses traços, nem comece. Vai ser muita dor para você, vai te desequilibrar por inteiro. Tem um dado estatístico que diz que 1 entre 20 pessoas são narcisistas. Então, está na fase de conquista, observe, tá? Observe tudo isso. E se você está dentro de um relacionamento narcisista, tenha coragem. Vibre amor por você mesmo. Se conecte com a sua centelha. Se não souber como, eu sei como. A frequência primordial pode te ajudar. Essa terapia quântica que eu analisei pode te ajudar. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha iluminado a consciência de vocês, para que vocês consigam perceber quando a pessoa é narcisista. O narcisista pode ser seu pai, a sua mãe, mas aqui eu dei ênfase no relacionamento, mas são padrões do narcisista em todos os tipos de relacionamento. Então eu vou ficando por aqui. Já vou começar amanhã as inscrições para a Jornada do Amor. Vou divulgar, mas quem quiser já se inscrever, tá lá no link da bio no meu site, Alessandra S. Gugel. Clica no banner Jornada
Jornada Gratuita Imã do Amor e se inscreve. E entra lá no botão do WhatsApp para ir pro grupo do WhatsApp. Vai ser dia 2 e 3 de maio. Um beijo no coração.